Nossa irmã Débora, ela, acerca da Páscoa, ensinando as crianças, acaba sendo um pouco de um paralelo da lição do adulto, quando o Senhor, ele, executando o plano de salvação, da grandeza de Deus para conosco, ele reconcilia a humanidade caída através dessa restauração por meio de Jesus Cristo. E que Deus possa abençoar os nossos professores que estão aqui conversando alto junto comigo, mas eles não estão muito aprendendo, né? Tudo uma escola para nós. Eles vão estar agora ministrando lição para cada um dos irmãos professores, os irmãos alunos. Deus abençoe vocês poderosamente. Pode sentar-se, irmãos queridos, em nome de Jesus. Tem uma distância boa aí, né? Distânciazinha boa, né? Essa cadeira, Paulo, tá no meio ali. Seu gesto, moto. Estamos 2 metros de distância aí. Tem que preocupar em passar 1,5 metro aqui. Chega mais aqui comigo. Mas eu fiz a leitura bíblica, né? Já tem introdução, já fiz. Fez a introdução? Já. Isso, está ótimo. Então, para os seus irmãos, eu sou o irmão Evaldo. Aqui está o presbítero Hamilton, o presbítero Luiz. Trabalha conosco na Escola Bíblica Dominical. E a proposta de hoje nós fazemos um estudo bíblico de forma bem natural e discutir a respeito dessa lição 2, que lição 2, de alguma forma, ela é uma introdução ao tema da lição número 3. Ela vai falar sobre as sublimidades das bênçãos espirituais em Cristo, e esse assunto vai ser discutido, vai ser desenvolvido de forma mais detalhada na lição número 3. É importante observarmos que essa lição ela tem um aspecto mais teológico, eu diria assim, um aspecto mais burocrático do que prático, né? E é sempre um grande desafio. Quando a gente estuda teologia, a gente sabe que a teologia prática, aquela que vai para o dia a dia nosso, a gente tende, né, a levar por esse lado, porque é um lado que a gente consegue falar melhor e mais fácil, demorar a fala, mas a gente sabe também a importância de se aprofundar nas doutrinas da teologia sistemática, da prática da nossa fé cristã. E essa é a proposta da lição de hoje. Ela vai falar, eu diria assim, é um grande desafio para a gente, quando a gente fala de um tema mais específico das doutrinas, mas que trazem para nós bênçãos de forma prática da nossa vida cristã também. A lição de hoje vai mostrar 3 eixos principais, são bênçãos espirituais. E Paulo, de cara, ele fala sobre isso: bendito seja o nosso Deus e Pai, o qual nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E essa referência, né, de bênçãos espirituais, ela vai além do que a gente chama de bênção. Eu fui abençoado porque Deus me deu um emprego, ou Deus me abençoou que eu fui curado da enfermidade. Essas bênçãos são bênçãos para a eternidade. Elas fazem parte do fundamento da nossa crença, da nossa fé cristã. Nós vamos ver isso no decorrer da lição. Já de cara, eu acho que é importante o perguntar para o presbítero Hamilton aqui sobre esse tema. A lição fala sobre bênçãos espirituais, mas a gente sabe que a Bíblia também, irmão Hamilton, ela fala sobre bênçãos materiais. Como a gente pode, de alguma maneira, conviver com essa questão? Como seria na vida do cristão? Bênçãos espirituais, bênçãos materiais. O evangelho da bênçãos espirituais, ele pode conviver junto ou não? Não é possível. Como que é essa situação? Pode ser para os irmãos? Sim, é uma boa pergunta, né? Quando nós
questionamos a nós mesmos a questão de bênçãos espirituais e bênçãos materiais, a Bíblia nos diz que primeiro buscais o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, o nosso alvo, a nossa primícia tem que ser Jesus, tem que ser o reino de Deus. De forma alguma, é também correto dizer, né, que nós também podemos buscar as bênçãos materiais, sim, é correto terem bens materiais. Podemos dizer que há empresários bem-sucedidos, né, e que eles também servem a Deus, buscam a Deus. O objetivo é que Deus, Cristo, seja a nossa primazia, né? Buscamos eles em primeiro lugar. E com certeza as bênçãos espirituais também fazem parte da vida do cristão, daquele que serve, daquele que adora a Deus, né? Nós vemos o exemplo de Jó. Jó era um homem bem sucedido e, portanto, era um adorador, né, de Deus, e nos ensinou a isso, né? Nos adorar a Deus em todas as circunstâncias. E o interessante também, Mavaldo, dentro do que o presbítero Hamilton está dizendo, que as riquezas, você ter o bem, você buscar isso, é a forma quando você coloca o seu coração, corroborando com o que o presbítero Hamilton disse, é a forma que você coloca o seu coração está nisso, porque é importante a gente buscar algo próspero, você querer prosperar, você querer estudar, ter seu negócio e prosperar. A diferença é se eu estou colocando no meu coração somente nisso e esquecendo das bênçãos espirituais. Porque as bênçãos espirituais, o reino do céu que eu devo buscar, tem que estar sempre em primazia na minha vida. E quando eu busco o reino dos céus, o Espírito de Deus faz com que eu saiba ministrar a riqueza que eu vou ter buscando isso também. Então tem que haver um bom senso, um equilíbrio. Porque eu ter bens, eu poder tê-los, porque eu estudei, porque eu tenho o meu negócio, porque eu prosperei, porque eu orei ao Senhor e o Senhor me concedeu, isso é uma bênção. Mas o meu coração não pode estar nisso. Se eu deixar meu coração nisso, aí eu vou tropeçar. Aí é aquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque o meu coração não pode estar nisso, que aí vem a avareza, vem o olho grande, vem o dinheiro em primeiro lugar, ou seja, o dinheiro vai ampliar aquilo que eu já sou. Então, meu coração tem que estar nas escrituras, na santidade, na busca, porque eu estando assim, eu saberei administrar as bênçãos que a prosperidade que o dinheiro me oferece. A gente observa aqui quando Paulo fala, bendito seja Deus Pai, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. E Paulo frisa isso para os Efésios, mesmo porque a gente viu na lição passada que era uma região próxima, uma cidade portuária, onde havia um núcleo de comércio muito grande e, de alguma forma, esse frisar de Paulo deixa claro qual deve ser a prioridade do cristão, né? Buscar o reino de Deus. Acho que isso é importante, então. Acho que a gente começa a lição já falando sobre isso, das bênçãos espirituais, e agora nós vamos aprofundar mais um pouco o que são essas bênçãos espirituais. A lição separou, assim, ela faz uma apologia, uma defesa importante da Trindade. Nós, assembleanos, cremos em Deus, né, Pai, Filho e Espírito Santo, e a lição deixa muito clara a separação, né, as bênçãos do Deus Pai, as bênçãos do Deus Filho e as bênçãos do Deus Espírito Santo. A lição tem esse enfoque. São bênçãos de forma geral, como eu disse, não vai ser específico da lição, aqui não é falar sobre o nosso dia a dia, nosso emprego, nossa saúde, mas é uma base mais firme e mais eterna da nossa fé, eu diria, né? Então, o primeiro ponto é falar sobre a nossa nova posição em Cristo. É importante observar que quando a gente fala da nossa nova posição em Cristo, e isso nos remete a uma posição antiga que nós tínhamos. Nós tínhamos a posição antiga e agora nós temos uma nova posição. E quem nos garante isso? Quem nos garantiu isso? Essas bênçãos espirituais vão explicar essa garantia que nós temos desse aspecto da nossa nova posição. O autor coloca assim, olha, após expor os versículos de abertura da epístola,
Paulo apresenta uma sequência de textos que caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo, a sequência até o versículo 14, por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas bênçãos concedidas. Foi isso que nós falamos no início sobre as bênçãos espirituais, para louvor e glória da sua graça. Então, a posição que nós temos hoje, biblicamente, ela não é uma posição que nós adquirimos pelo nosso esforço, mas são bênçãos que advêm de Deus sobre nossas vidas. No ponto número 2 fala assim, olha, as bênçãos espirituais, vai detalhar mais sobre esse tema, né? Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais. Então, até perguntei ao irmão Hamilton nisso, né, que essas bênçãos não são materiais, não são bênçãos em lugares espirituais. E esses lugares aí, irmão Luiz, quando fala lugares aí, não está significando assim, de lugar físico mesmo, mas o autor mostra que as nossas bênçãos têm características espirituais, né? Verdade. E elas pertencem à questão do reino de Deus. É da mesma forma quando, em sentido diferente, né? Quando nós somos alertados que a nossa luta não é contra carne e sangue, quer dizer, a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra hostes infernais, também as bênçãos vêm nesse sentido espiritual. A bênção espiritual que nós temos, o maior delas, obviamente, é a salvação em Cristo Jesus. E o que isso vem no bojo de uma vida de santidade, de uma vida pregressa, o que vai acontecer no futuro para conosco, o que vai ocorrer conosco, salvos, aquele que reconhece o senhorio de Cristo. Essas bênçãos espirituais, irmãos, que estão no porvir, que é uma promessa de Deus para nós, é que nós devemos lembrar disso, pensar sempre nisso. O que advém disso, dessa nova vida, dessa mudança de direção, essa bênção espiritual que Deus tem para a igreja, para nós de uma forma geral. E aí, lá nesse ponto já, o autor já começa a detalhar quais são essas bênçãos. Ele escreve assim, ainda nesse número 2, primeiro ponto, né? Essas bênçãos são mencionadas ao longo da passagem de Efésios, aí no capítulo 1, né? Deus nos elegeu para sermos santos. Então essa é a primeira bênção advinda de Deus Pai, a eleição. Deus nos elegeu para sermos santos. E Deus nos predestinou para sermos filhos. Nos fez agradáveis a si, remiu-nos através do sangue de Cristo. Aí entrou as bênçãos advindas do Filho, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade e selou-nos com o Espírito Santo da promessa. Aí já vem a bênção do Espírito Santo. Nesse sentido, aí eu queria que o irmão Luiz detalhasse assim, por exemplo, essa bênção que Deus Pai deu para a gente, chamada eleição. Eleição significa que Deus me elegeu para ser salvo e elegeu alguém para ser condenado? Como que fica isso, irmão Luiz? Com todo respeito aos irmãos que têm um pensamento diferente, como que poderia conciliar isso com o pensamento bíblico de forma adequada, mais serena? Eu sei que esse tema é da próxima lição, não é o objetivo de agora, mas a lição apresenta eleição. Fala um pouco sobre essa questão da eleição na igreja. O irmão Evaldo gosta de um pinga-fogo, Filemão, se você estiver aí. Viu? Pergunta de $1 milhão. Para nós que somos assembleianos, irmãos, em rápidas palavras aqui, nós cremos de uma forma, nós somos arminianos, nós cremos no livre-arbítrio. Então essa eleição bíblica que nós cremos, o nosso credo das Assembleias de Deus declara, é que nós somos eleitos de uma forma geral. A igreja de Deus foi eleita. O Senhor elegeu um povo. Ele já separou esse povo antes da fundação do mundo. Então, não é que Deus separou um para condenação, outros para a salvação. É óbvio que da sua presciência, dos atributos de Deus, que transcende tudo, Ele sabe quem é. Mas nós, arminianos, cremos que o Senhor Deus deu essa escolha à igreja. Então, Ele elegeu a igreja de forma ampla, ou seja, ele como o título diz, que Ele quer salvar a todos. A graça do Senhor Jesus quer salvar a todos, abrange a toda a humanidade. Então,
elegeu a igreja para a salvação. Então nós somos predestinados em Cristo, eleitos em Cristo, ou seja, a humanidade para a salvação. E o que isso mostra, irmãos, eu sei que é o tema da próxima lição, isso mostra a grandeza de Deus. A benevolência, o beneplácito, como a lição diz, a grandeza. Ele nos dá o direito de escolha. A graça está aí, não é pelos meus méritos, não é pelo que eu faço, mas o direito de escolha é seu e meu, da humanidade. Então, a humanidade foi eleita em Cristo, a igreja foi eleita em Cristo para a salvação. Mas isso é a minha e sua escolha. Nós cremos assim. E nós damos o nome disso de livre-arbítrio. Irmão Luiz, também é escrito, né? É desejo de Deus que toda a alma seja salva. Então a gente vê que ele tem esse desejo, mas tem também tem um livre-arbítrio que ele nos concedeu e nos deu. Então o desejo dele é que todos nós venhamos ser salvos, mas depende de cada um de nós também. Então, os irmãos estão chegando agora, fez alguns ligados depois aí, nós estamos falando sobre as bênçãos de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e o primeiro ponto vai detalhar mais sobre isso, as bênçãos de Deus Pai. No segundo ponto, as bênçãos do Filho, e o terceiro ponto, a bênção do Espírito Santo. Só que assim, aí eu vou jogar para o lado do irmão Hamilton agora para descansar o Luiz um pouquinho. Eu queria que ele explicasse assim, ficou muito bem falado, irmão Luiz, mas como explicar algumas passagens bíblicas de que Deus, por exemplo, escolheu o profeta Jeremias desde o ventre da mãe, ou escolheu Jeremias para ser profeta, escolheu Paulo para ser apóstolo, fica claro ali. O irmão Luiz disse que não é escolha de indivíduos, mas tem indivíduos escolhidos. É verdade. Deus escolheu Paulo, escolheu Jeremias. Tem nessa situação diferente, né? Escolheu o próprio irmão Hamilton para ser presbítero, é uma chamada, uma escolha. Exatamente. Para trabalho, para alguma coisa específica, Deus seleciona alguns, escolhe alguns. Quando se trata de um trabalho na sua seara, né, para fazer algo específico para Deus. E concernente à eleição, né, que Deus elege todo mundo, a salvação, aí é diferente. Deus elege todos, é o desejo de Deus que toda a alma seja salva, é que todos venham alcançar, né, essa bondade, a graça de Deus, né, ela vem para todos, né? Agora, concernente a Paulo, Jeremias, que tem um chamado específico, essa é a diferença, porque Deus chamou eles para uma determinada atividade. Eu acho que é importante, Luiz, porque eu já vi uma certa confusão com alguns pregadores com relação a esse tema. A chamada de Paulo, desde o ventre da mãe ali, essa escolha para ser apóstolo, não é uma chamada. O tema ali não é o tema salvação, não está falando sobre salvação, está falando sobre um trabalho do apostolado. A questão, inclusive nós até falamos sobre isso, Saul teve essa oportunidade, foi chamado e desviou-se, morreu desviado. O próprio Faraó, né, foi escolha dele não atender o chamado de Deus e não libertar o povo de forma que precisaria fazer. Então, eu acho que esse tema deu para entender, né? Nós somos salvos, há pessoas que foram escolhidas para um determinado trabalho, não, e isso não tem a ver com salvação, né? Não tem a ver com salvação. A eleição é de forma geral, né? Global, para a humanidade. Nós somos eleitos, Deus sabia disso na sua grande sabedoria, separou Jesus para que nós somos salvos nele. Não há salvação em nenhum outro nome. Não há salvação em mais ninguém, há salvação em Cristo Jesus. E a humanidade foi eleita em Cristo para a salvação. Então não há como chegar a Deus se não for por Cristo. Essa forma específica que perguntou, uma chamada específica, aí de novo eu falo sobre a grandeza de Deus, e até mesmo nisso, o Evaldo, eu, o Hamilton, o pastor, nós temos a nossa escolha. A pessoa pode ser chamada a ser presbítero, mas eu não quero ser, eu não quero ter essa chamada na minha vida. Eu posso escolher uma liberdade que Deus... Isso interferir na salvação? Não, absolutamente. Isso não tem nada a ver com a salvação. Eu posso ter uma chamada e ter a escolha de não querer ser. Pagarei um preço por isso, mas isso não influencia na minha salvação, na minha chamada eterna. Então nós estamos vendo assim, que é um tema interessante, né? Então esse primeiro ponto, eu acho que está terminando. As bênçãos do Pai, eleição, predestinação. Eleição, Deus, igual tem um hino, eu tinha visto um hino interessante da Arca de Sangue 160, que fala sobre quis Deus salvar o homem. Deus quis salvar o homem, é a escolha dele, ele quis salvar o homem.
E qual o caminho, a escolha? O caminho é Cristo. Então, de forma pré-determinada, eu diria, não vou usar a palavra predestinada, de forma pré-determinada, nós temos dois caminhos, o caminho, a porta estreita e o caminho largo e espaçoso. Nós temos essa opção, esse livre-arbítrio de escolher a porta estreita ou o caminho largo e espaçoso. E Deus, na sua infinita sabedoria, Ele deu essa chance de salvação para a gente. De maneira nenhuma, Ele é responsável, a responsabilidade dele está colocando alguém nesse caminho largo. Esse caminho largo as pessoas escolhem. Ao mesmo tempo que ele dá esses dois caminhos, ele cita o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele dá a liberdade, mas mesmo ele é tão bondoso, Deus é tão bondoso que ele ainda aponta o caminho. Olha, esse é o caminho, embora você tenha a opção de escolha. Vai, Paulo, findando esse primeiro ponto aí. Findando ele aí, né? Isso. O que nós, a igreja, podemos falar sobre Páscoa? Sabendo que hoje está se comemorando o domingo de Páscoa. Foi muito bem lembrado, meu amigo. A gente não podia esquecer esse tema. Nós estamos é o domingo de Páscoa, da ressurreição de Cristo. Esse tema sempre é um tema interessante, né? De o que o cristianismo tem a ver com a Páscoa? O que exatamente os cristãos, qual a referência que o cristianismo tem com a Páscoa? A gente sabe que hoje, por exemplo, é o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Sexta-feira é a sexta-feira da paixão, sexta-feira da morte de Cristo, como nossos irmãos católicos comemoram, né? E é importante observar que a Páscoa é uma data móvel, até uma curiosidade aqui. Alguém poderia perguntar assim, mas por que a Páscoa esse ano hoje é dia 13, né? Ou 12? 12. Por que a Páscoa esse ano é 12 de abril e do ano passado não foi 12 de abril? Cristo teria morrido em dias de... Como? Não dá para imaginar isso. Mas é simples a gente compreender isso porque nós seguimos a Páscoa judaica. Então, a comemoração da morte e ressurreição de Cristo, a gente segue o padrão da Páscoa judaica, que os judeus comemoram sempre assim, a lua cheia, a primeira lua cheia da primavera, aí a partir daquela lua cheia, o próximo domingo seria o domingo da ressurreição. Como a gente sabe que Cristo houve a última ceia, depois ele morreu e depois ressuscitou no domingo de Páscoa, a gente sabe que foi nesse período, foi num domingo de Páscoa que ele ressuscitou. E aí ficou essa data marcada. Como o Natal é uma data fixa, 25 de dezembro fixaram essa data para o Natal. Mas para a ressurreição de Cristo não foi possível fazer isso porque a data da Páscoa judaica é uma data móvel. Então você conta, aí alguém pergunta, por que é móvel? Porque o calendário que segue a Páscoa é um calendário lunar. Se você tem a lua cheia da primavera, a partir da primeira lua cheia da primavera, a partir daquele ponto você tem 7 dias, e o nosso seria em torno de 14 a 21 de abril, para os judeus no mês de Nissan. Então por isso que é uma data móvel, tá? A gente sabe que Jesus ele ressuscitou num domingo de Páscoa, não sabe exatamente qual foi exatamente o dia ali de abril, exatamente o que aconteceu, mas a gente sabe que foi aproximadamente desses dias. Por isso que nós cristãos pegamos carona nessa referência da Páscoa judaica, e é importante, né, a gente lembrar a morte e a ressurreição de Cristo, que não seja uma data só comercial, né, de chocolate, mas que a gente lembre em questão da mudança de vida, de aceitar Cristo, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, seja lembrado nesse período. Acho que é importante a gente falar sobre esse tema. Então é isso, né, irmão? Está na data móvel do calendário judaico, o calendário lunar, por isso que fica sempre móvel e às vezes de um ano para o outro mudar a data mesmo, né? Então o primeiro ponto sobre as bênçãos do Pai e o segundo ponto as bênçãos do Filho. As bênçãos do Pai, eleição, predestinação, e as bênçãos do Filho, que o autor da lição coloca aqui, é a redenção e a filiação. A redenção. A redenção aponta para uma situação complicada que existia nos tempos bíblicos, que é a situação da escravidão. A escravidão, né, irmão? Assim, a escravidão. Um escravo, ele teria condição de ser liberto, mas alguém teria que comprar, pagar um preço daquela libertação. Então a redenção através de Cristo aponta para isso.
Alguém que foi comprado por um preço valioso. Aí, irmão Luiz, qual foi esse preço? Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre redenção. Qual foi o preço e quem pagou esse preço da nossa salvação? Agora nós estamos entrando no segundo ponto, tá? Aí nós vamos falar de uma coisa maravilhosa. Quem pagou esse preço por nós, irmãos, sendo nós escravos? Escravos do pecado. Pastor Cláudio, você está aí como operador da câmera. Ele está passando uma aperto aqui, ele está vindo. Irmãos, o pastor está do outro lado rindo. Vocês acreditam? Quem pagou esse preço, irmão? Olha que pergunta mais interessante. Quem pagou esse preço? Você e eu éramos escravos. Nós tínhamos uma dívida impagável. Você não tinha como pagar essa dívida. Aí precisou de alguém morrer por nós. Descer ao Calvário, ou seja, subir ao Calvário, morrer por nós. Quem foi essa pessoa, irmãos? Que preço foi esse? Foi a morte de Jesus na cruz do Calvário, ou seja, o sangue precioso de Cristo. É o que Pedro disse na sua carta. Nós não fomos comprados com ouro, com prata, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus. Ele pagou a nossa dívida. O irmão Evaldo, o presbítero Hamilton, a igreja tinha essa dívida impagável com Deus. Nós éramos escravos. Precisou de Jesus, com o sangue precioso, morrer por nós. Por isso que nós falamos que nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Ele pagou essa dívida. E interessante, né, irmão Luiz, também que nós podemos dizer assim, olha, mas outras pessoas morreram também. Nós temos um Márcio aqui em Minas Gerais, em Tiradentes. Isso, ele morreu. E por que Cristo veio trazer essa salvação, veio nos resgatar, embora outros tenham morrido também? Aí nós entendemos que o único que morreu, né, que não tinha pecado algum, mas ele levava os nossos pecados, as nossas transgressões. Esse é o diferencial, porque Cristo, ele não tinha pecado, e ele foi morto pelos nossos pecados. E também, que ao terceiro dia, ele ressuscitou entre os mortos, né? Ele não se encontra morto, como os outros demais se encontram, né? Então isso é interessante, né? Não tem a referência de outros grandes líderes que ressuscitaram aí após ter morrido como mártires, né? Exatamente. Você tem mártires, não tem outra referência de ressuscitação. Mesmo fraudulenta, você não tem. Eu leio muita história, nunca vi algum líder algum grupo que criasse alguma fraude sobre o líder desse que ressuscitou. Pode ter sido alguma coisa, mas ninguém nunca, nem através de fraude, alguém ousou dizer que o líder deles ressuscitou. Exatamente. Então, assim, todos vão perceber, igual está falando nisso, irmão, que a lição falando das bênçãos espirituais nos lugares celestiais, são bênçãos espirituais. Não está falando de um bom emprego, de uma saúde, disso. Não, a decorrer da lição dá para perceber isso, né? As duas primeiras bênçãos, eleição e predestinação, está muito acima, muito além de que ter um bom emprego, do que ter saúde. E agora a bênção, no caso do Filho, que seria a redenção através do sangue de Cristo. O interessante é lembrar que essa carta, vamos dizer assim, na questão da condenação da escravidão, havia uma carta que quando você tinha a redenção, que você era tirado dessa posição de escravo, essa carta era apagada. Mas só que essa carta continha resquício da escrita. Você, mesmo apagando, você, contra a luz, observando, você via marcas que alguém ali tinha sido escravo, tinha sido pago aquela dívida. Mas quando Cristo morreu por mim e você, essa dívida que nós tínhamos escrito nessa carta, entre aspas, o sangue de Jesus apagou de uma maneira tal, irmãos, que não deixou resquício. Não há sombra de dúvida. Você pode olhar que não há mais nada escrito contra você e contra mim. Ou seja, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. É o preço da redenção. É a salvação que está aí. Ou seja, não há nenhuma acusação contra você. Nós somos salvos por Jesus. É o preço precioso que Ele pagou por nós. Por isso podemos dizer que novas criaturas somos em Cristo Jesus. Exatamente. Igual o primeiro ponto falou sobre a nossa nova posição, né? Isso. Nossa nova posição. A nova posição ela vai ser explicada mais ainda pela próxima bênção do Filho, que a primeira bênção é a redenção. Isso quer dizer, redenção assim, é libertação de um escravo. Né? Alguém tem que comprar, pagar um preço para esse escravo ser liberto. E a próxima bênção advinda do Filho, agora nós estamos falando as bênçãos do Deus Filho, é a herança ou filiação. Isso
isso vai além do que libertar um escravo. Vai além do que libertar um escravo. Então, a gente poderia parar, até aí seria uma grande bênção, né, meu amigo? Fui comprado, eu era escravo, fui comprado, agora eu sou livre. Em Jesus. Aí já seria uma grande bênção. Se parasse por aí, seria uma grande bênção. Só que não para por aí. A segunda bênção que a lição fala é a questão da herança e da filiação. Que são coisas que se completam, né? Nós somos feitos filhos de Deus, né? Essa questão da filiação, que é a bênção divina de Jesus Cristo, Filho. E como herança. A Bíblia deixa claro que a igreja resgatada, né? Os salvos, é uma herança que o filho entrega para o pai. É uma herança. Aí o aspecto da herança são dois. Além de ser assim, eu sou herdeiro do pai, além disso eu sou ainda herança do pai. Ser herdeiro e ser herança. As coisas se completam aí. Aí agora eu quero apontar de novo para o irmão Luiz essa questão aí dessa segunda bênção do filho que nos traz. Primeiro traz a redenção. Agora, filiação. Irmão Luiz, se puder falar alguma coisa sobre isso, se quiser complementar também, pode interromper. Às vezes o nosso estudo a gente é meio sem educação e um atrapalha o outro. Mas isso quando a gente está sendo filmado, assim, tem que tomar cuidado. Na hora que começa a falar, o outro para, não tem problema, né? Então, assim, além de ser comprado como escravo, como filho pródigo, o que é a parábola do filho pródigo? Eu estou te dando uma ajudinha ainda. O que é a parábola do filho pródigo? Pode falar sobre isso, sobre essa bênção do filho para a gente. Aí eu quero que você fale mais sobre isso, essas bênçãos espirituais da filiação e herança, né? Aí deixa um pouco de redenção de lado. Filiação e herança consciente ao filho pródigo? Como assim? Você vai fazer uma associação, né? O que aconteceu com aquele menino que sai, eu quero ser simplesmente um empregado, já tá bom, mas o que o pai responde para ele lá, né? Não, absolutamente. Quando ele saiu para o mundo e voltou para ele desejou comer, assim, ser um escravo, um jornaleiro lá, vamos dizer assim, o que ele como filho queria ser o menor, mas o pai olhou para ele reconhecendo isso, o pai o presenteou, o exaltou, ele recebeu essa herança que era dele. Mas que aspecto você perguntava? Porque além dele ser resgatado, além de voltar para casa, ele volta para casa, mas ele volta para casa como filho. Então nós somos resgatados, não somos um escravo comprado. Eu te comprei e você é meu escravo agora. Não, eu te comprei e você agora é meu filho. Esse é o aspecto da filiação, né? Então, uma pergunta aqui da irmã Esther. Misericórdia. O Espírito Santo muda o nosso viver. No caso dos ateus, eles são predestinados a não crer em Deus? Essa seria uma predestinação fatalista, né? Deus não coloca nenhum tipo de predestinação fatalista. Então, com certeza não. Deus não predestina ninguém a... Assim como ele não predestina ninguém para bem, tampouco para mal, né? É um livre-arbítrio, a pessoa escolhe o que ela quer. Deus predestinou dois caminhos, o caminho largo, espaçoso, que é para a perdição, e a porta estreita, que é para a salvação. E esses dois caminhos estão predestinados, mas pessoas, indivíduos, não estão predestinados assim, para o inferno ou para o céu. Né? Então, com certeza, Deus não predestinou alguém para ser ateu. Né? Aí nós sabemos que Deus é um Deus amoroso, Deus de amor. Ele não vai condenar ninguém a uma situação ruim ou outra situação boa. Né? Sobre predestinação, o pastor Cláudio, semana que vem, vai detalhar mais sobre esse tema, né? Isso. Vamos. Aqui, vai. Nós iremos. Predestinação. Aconteceu algo sobre predestinação. Então, irmão, eu tenho que completar esse negócio. Parece que faltou alguma coisinha ali. O que é ser filho? O que é ser resgatado e não ser considerado? Eu não sou um escravo comprado, eu sou filho de Deus. Bom, é excelente demais. Deus é maravilhoso demais. Além de nos resgatar, Ele nos coloca como co-herdeiro em Cristo, ou seja, nós passamos a desfrutar bênçãos, né? Semelhante a do Filho. Então, nós não só somos resgatados, mas nós passamos aí, olha, como nós vimos no ponto atrás aí, passamos a ter, junto com esse resgate nosso, esse pacote de bênçãos espirituais que nos é concedida, né? Nós agora somos, como filhos de Deus, temos esse privilégio de poder ser filho de Deus e acompanhar das bênçãos do Pai, né?
Nós vimos um pacote de bênçãos espirituais aqui, que é concedido àquele que serve a Deus, que busca a Deus, que é resgatado por Deus. E apesar de ser, por exemplo, assim, trabalhoso, não deixa de ser uma bênção de Deus, uma grande bênção de Deus, aquela escolha que nós falamos, né, que alguém escolhido e que rejeitou, mas alguém que é escolhido para ser profeta, alguém que é escolhido lá no Antigo Testamento para ser profeta para Jeremias, depois Paulo ser escolhido para ser apóstolo, apesar de ali não ter referência de salvação, mas é uma bênção de Deus, um privilégio que Deus coloca, que compra um escravo e coloca numa posição privilegiada. Isso. E nós vemos que, você citando o filho pródigo aí como exemplo, nós vemos que quando ele volta, o pai faz uma festa. Aí diz a Bíblia que quando uma alma se rende a Deus, há festa nos céus. Então, assim, a importância, né, das pessoas serem salvas, a alegria, o prazer que Deus tem nisso é muito grande, quando a alma se rende a Ele, quando a alma se diz, né, eu preciso de Ti para que eu possa continuar a viver, para que eu possa ser feliz. Então isso é muito importante. Quando o filho retorna à festa, né, que o pai faz para ele, aquilo ali mostra assim, um grande amor do pai, né? A redenção fala desse escravo comprado, né? Mas agora a filiação é coisa mais profunda, né? Quando o irmão Evaldo pergunta assim, quando eu fico um pouco assustado, porque ele bota um pinga-fogo, ele é mais à esquerda, então eu fico com medo. Mas a verdade é nesse sentido, que você é escravo e sendo resgatado, você não volta como escravo, você não é um escravo, você é um filho, um herdeiro, um que tem gosto de todas as benesses, de todas as promessas bíblicas, das bênçãos bíblicas para o filho que recebeu essa herança da salvação, que é a santificação. E só um ponto mais aí sobre a irmã Esther, a pergunta dela foi muito inteligente. Não é só conferente aos ateus, mas todos aqueles que não professam a Jesus como Salvador e Senhor de vossas vidas, não é que eles estejam predestinados à condenação. Essa aí é a sua função, irmã Esther, e a nossa função, igreja eleita por Cristo, de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho. E a escolha vai ser da pessoa que ouviu essa palavra, essa boa palavra, entendeu? Que ouviu, que compreendeu e aceitou e cresceu no seu coração e deu frutos. E a pessoa reconhece a sua miséria diante do Senhor e aceita Jesus como Salvador da sua vida. Por isso que a igreja precisa pregar, precisa falar, e a pessoa ser alcançada por essa graça e acreditar em Deus. Tem uma colocação aqui, são 3 perguntas, lá dos Estados Unidos, do Chuck Norris. Terraplanilson? Terraplanilson. Cuidado com a pergunta. Maxwell, como podemos, na verdade até eu penso que nas suas palavras, irmão Presbítero Luiz Carlos, deve ter respondido algumas coisas aqui já. Mas como podemos responder ao chamado do Evangelho, estando mortos em delitos e em pecados, sendo inimigos de Deus e estando totalmente depravados após a queda? Se a graça nos dá a possibilidade de escolher, como ela age em nossa natureza caída, a ponto de nos elucidar e nos capacitar com o livre-arbítrio, a fim de que escolhemos a Deus? E por que essa graça não dá essa possibilidade igualmente a todos? Se não escolhemos onde vamos nascer, em que família vamos nascer, se seremos homem ou mulher, em que condições sociais vamos nascer, que nome que teremos, quanto mais se quer ou não a Deus. E aí? Maxwell Terraplanilson, estudante de calvinista. Ele fez uma explanação aí da predestinação, né, que a gente trata com todo respeito os irmãos que têm mesmo, porque a teologia, não existe donos da verdade na teologia, né? Ele fez uma explanação interessante sobre a predestinação e sobre alguns aspectos aí. Ele foi mais uma explanação do que exatamente uma pergunta, né? Uma explanação dos temas aí. E a gente sabe realmente que as bênçãos de Deus para o homem caído, ela provém de Deus mesmo. Por nossas condições, não teríamos condições nenhuma, por nossas próprias forças de sermos salvos. O próximo ponto fala sobre isso, as bênçãos do Espírito Santo, que nós não fomos deixados órfãos, né? Que o Espírito Santo é que nos carrega, nos ajuda. E foi igual eu disse, não vamos entrar tanto aspecto assim do estudo da predestinação, porque é o tema da semana que vem. E nós, assembleanos, cremos nisso, na predestinação bíblica, não na predestinação fatalista. Se a gente, por exemplo, se a gente tem 3, 4 ou 5 argumentos
como o irmão citou aí a respeito da predestinação fatalista, a gente teria 3.000 ou 5.000 argumentos a respeito da predestinação bíblica, né? Você pode multiplicar por 1.000 os problemas que advêm em alguém ser escolhido para ser enviado para o inferno, né? Inclusive, existe uma linha até mais radical que faz referência até para crianças predestinadas, né? Que assim, passando no limbo dos infantos antes de ir para o céu ou para o inferno. Então, eu creio assim, existem argumentos pró e contra as questões da predestinação, mas eu acho que é bom a gente já ter a questão de estudar as bênçãos advindas, e eu acho que um ponto a gente tem em comum com a fala do irmão, com a doutrina assembleiana, que nós somos fracos, dependemos da graça de Deus. Eu acho que esse ponto a gente tem em comum. Verdade. E como que nós estamos numa escola bíblica das Assembleias de Deus, o nosso pensamento teológico alinha-se com Armínio, né? Então, Maxwell, você com camarada gente boa, domingo que vem vai falar sobre predestinação e eleição. Lança essa pergunta aqui, que aí nós vamos tratar, porque é bastante polêmico, e você, Zoiudo, sabe que é polêmico essa pergunta. Nós, enquanto arminianos, nós cremos que o livre-arbítrio é uma eminência, existe. Deus dá isso pelo seu grande amor, pelo seu poder, ou seja, o amor de Deus quer salvar a todos. E nos dá essa primazia de escolhermos a Deus ou a condenação. Semana que vem você pergunta essa, irmão. Vamos deixar 10 minutos para te responder. Os pontos... aquela palavra de Agostinho, acho que mesmo de Agostinho, né, que nos pontos de acordo é uma bênção, nos pontos de desacordo tem que haver tolerância. E em todos os pontos deve haver amor entre os irmãos. Né? Eu sou bem tolerante com a sua, mas vamos em todos os pontos deve haver amor. Então, assim, esse ponto eu acho que ficou... a gente conclui esse ponto falando sobre isso. Que uma coisa nós concordamos, que nós somos fracos, dependemos da graça de Deus para sermos salvos. Nós não somos salvos pelo nosso mérito, não é o que eu faço para me dar salvação. Foi a morte de Jesus. Isso nós chamamos de graça. Favor que nós não merecíamos. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela graça. Mas a escolha, irmão, é sua e minha. Nós somos salvos pela graça. Isso não vem de obras, por meio da fé. Ou seja, eu tive fé em Deus. Eu tive fé na palavra pregada. Eu aceitei esse evangelho. Nós cremos assim. Nós damos o nome disso de livre-arbítrio. Então, assim, aí essa próxima, igual eu falei, a lição de hoje, a introdução da próxima semana vai falar mais sobre isso ainda, lição 3. Terminando esse ponto aí, fala sobre o louvor da sua glória. Eu acho que é um ponto rápido, mas dá para a gente falar sobre ele, né, que é o número 3, segundo ponto. Que fala assim que o apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios. A igreja, Paulo muda do pronome nós para o pronome também a vós, gentios. Então agora falando aos Efésios, né, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentios, e deixa claro que essas bênçãos não é para circuncidados só apenas, ou para judeus, mas aqueles que aceitarem a Jesus Cristo, aqueles que aceitarem a fé, agora vamos chamar de igreja. Judeus, gentios, convertidos, compõem esse grupo, né, esse grupo chamado igreja. Então Paulo ele deixa claro que essas bênçãos então, ela tem que abranger a todos. Isso para nós hoje é bem tranquilo, mas imagina num tempo assim que a igreja ainda no seu nascedouro, né, poderia haver alguma dificuldade. Mas por quê? O que tem a ver gregos e romanos com Cristo? Salvação é só para judeus. Quer dizer, essa discussão poderia ser feita lá no nascedor da igreja. Mas Paulo já deixa claro isso e Deus também faz uma revelação apenas a respeito desse tema, que a salvação era para todos, não apenas para judeus. E cumprindo até uma promessa que o próprio Deus fez para Abraão, de que em ti seriam benditas todas as nações da terra, e não só os judeus, não só os filhos de Abraão. Interessante que no início os judeus convertidos ao cristianismo não entenderam bem isso, ficaram quietinhos ali em Jerusalém, houve até uma grande perseguição. Era até natural que não entendesse, né? Verdade. É até natural que não entendesse isso e ficaram quietinhos, houve uma perseguição para eles saírem. Aí Pedro aqui na casa de Cornélio, capítulo 10 de Atos, para entender esse mistério, que a salvação não era só para os judeus, a salvação era para toda a humanidade. Cristo morreu para todos e não só para alguns. Cristo morreu para a humanidade, elegeu a igreja, ou seja, nós fomos salvos por ele, não alguns tipos de pessoas ou etnias.
Então, fechou aí, né? O primeiro ponto. As bênçãos do Pai, redenção, eleição e predestinação. Segundo ponto, as bênçãos do Filho, que é redenção e filiação, herança. E o terceiro ponto, as bênçãos do Espírito Santo. As bênçãos do Espírito Santo é o selo, né? E penhor. Selo e penhor. São duas coisas um pouco diferentes aí, tá? Não parece, mas é um pouco diferente. Eu quero só dar um adendo, irmãos. A pergunta do Maxwell lá das Américas foi salutar e muito boa para um debate. Não é que nós estamos fugindo do debate, nós vamos fugir do tema da lição de hoje. Mas eu quero lembrar os irmãos, até já instigando os irmãos para a lição de domingo que vem, que vai tratar especificamente sobre esse assunto. Lição número 3. Lição de número 3. Eleição. Estude eleição e predestinação. Estude na sua casa com seus familiares. Porque o que são teologia arminiana e teologia calvinista? Está no nosso meio, nossos irmãos presbiterianos, nossos irmãos metodistas, alguns batistas, porque a igreja batista é dividida nesse tema armínio e calvino. Então, Maxwell, domingo que vem, irmãos, esse tema vai dar essa resposta ao Maxwell. Porque se a gente ficar aqui hoje respondendo isso, vai dar 11 horas da noite e a gente nunca vai chegar num acordo. Porque essa discussão, irmãos, tem mais de meio século. Não é que nós estamos fugindo, é porque não é tema da lição. Ficar debatendo isso aqui vai demorar bastante. Mas Maxwell, domingo que vem, irmão, venha participar conosco, em nome de Jesus. Tem muitos séculos, né? Tem bastante séculos de discussão aí, né? Meio século, não, muitos séculos. Não, tem mais de 500 anos. Eu falei meio século, desculpa, irmão. É porque o afã da resposta tem mais de 500 anos. Armínio era mais jovem do que... Armínio não é contemporâneo de Calvino. Calvino nasceu 60 anos antes, depois que nasceu Armínio. São teologias diferentes. Se for discutir aqui, o Evaldo vai ficar aqui até meio-dia. Não sei se você repararam. Vamos colocar com o amigo na discussão sobre o próximo ponto, meu amigo. Por exemplo, as bênçãos advindas do Espírito Santo. É sabe que são diversas bênçãos. Depois do aceitamos de Jesus, o Espírito Santo, principalmente nas igrejas pentecostais, atua, né? Muito deveria atuar, né? Mas assim, o que você tem a dizer sobre esse tema, por exemplo, assim, que tem a ver com a lição? Sobre a preocupação dos apóstolos e até dos discípulos com a relação a, depois de Jesus ressurreto, a preocupação dele em Jesus ir para a glória. O que eles ficaram preocupados? O que aconteceu com eles naquele momento? A apreensão deles naquele momento e qual foi a resposta de Jesus para eles ali? Certeza, né? Eles estavam sentindo que ia ficar sós ali agora, Jesus iria assuntar os céus, eles ficariam sem o Jesus deles, sem aquele Deus que o iria guiar, que iria proteger eles, né? Não é igual hoje, né? Que nós temos a Bíblia Sagrada, não é igual hoje, não é uma coisa assim tão simples. Eram eles e Jesus, né? Era uma novidade naquele mundo, uma nova aliança, é um fato novo. É como nós hoje, crentes em Jesus, alguém chegar no céu, não, até hoje aqui foi válido isso, você aceitar a Cristo, mas agora é um novo pacto, é algo novo. Naquele momento é algo novo, então eles se sentiram órfãos, na realidade, preocupados por nosso Qual foi o conforto então de Jesus com relação a isso? Isso. Aí Jesus, né, diante daquela, vendo os corações deles aflitos, diante da situação que eles estavam vivendo naquela época, ele diz para eles, olha, vocês vão ficar órfãos não, eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, aquele que é semelhante a mim, né? Então, Jesus não deixou eles órfãos, enviou o Espírito Santo. E aí que chega essa questão do ponto aqui das bênçãos do Espírito Santo. E que é o número 1 do segundo e terceiro ponto, até fala sobre isso, da questão do selo do Espírito Santo. Voltando lá naquela questão da redenção que o Luiz falou, de que nós éramos escravos, fomos comprados. Mas será que aconteceu com a gente igual ocorreu aqui no Brasil? A gente sabe que tem um período negro da história do Brasil e do mundo, que a escravidão, e era muito triste isso. As pessoas trabalhavam escravos nos Estados Unidos de uma hora para outra, através da abolição da escravatura, você está liberto. Você está liberto para ir morar nas ruas e morar nas comunidades pobres, e aí vem essa herança de dificuldade. Nós temos uma comunidade negra no Brasil que ficou, eu diria, usando o termo da eleição, ficou órfã, né? Quer dizer, alguém chegou, a carta de alforria está aqui, você está liberto, a questão da redenção. Agora se vira.
essa analogia, ela pode ser aplicada ao cristianismo? Não, porque nós não ficamos órfãos igual aquele escravo ficaram, né? Foi uma situação complicada. A gente percebe, qualquer estatística que os for ver aí vai perceber que a maioria das pessoas na comunidade mais pobre são as pessoas negras. Por quê? Nós temos uma dívida social muito grande com essas pessoas que trabalharam para enriquecer fazendeiros e além de não receber nada, ainda sofreram castigos físicos, né? E de uma hora para outra recebe a casa de forrir e vai, pronto, o que eu vou fazer da minha vida agora? Deixa o grande na rua de qualquer forma, né? Mas nós escravos foram comprados, alforriados, e agora somos filhos, e além de ser filhos, nós temos esse selo, essa garantia do Espírito Santo. Ele nos concedeu aquele que nos guia, que fala conosco, que nos direciona, que toca conosco, está certo, está errado. Então ele nos deixou esse guia, esse Espírito Santo que é maravilhoso, que fala conosco, que nos conduz. E isso é maravilhoso, ou seja, não nos deixou a mercê, não nos colocou assim, né, ao bel prazer, vai lá sozinho, não. Nós temos um guia, nós temos algo que nos conduz. E fazendo analogia que o irmão volta dizendo em você aqui, quando o Senhor subiu aos céus, que ele prometeu trazer o Espírito Santo, e poucos dias depois o Espírito desceu e houve líderes e diretrizes para a igreja, na escravatura, fazer uma analogia, quando o povo perde essa condição de escravo e recebe essa carta de alforria, ele se viu nu, pera, o que eu faço? E além disso vieram a imigração externa, ou seja, os italianos, os japoneses, essa mão de obra foi absorvida por esse povo que eram considerados brancos, e eles tinham liberdade para trabalhar, conseguiram terras e pós, e o negro ficou a mercê, ou seja, não tinha ninguém por eles. Nós, igreja, é diferente. Nós tivemos o Espírito de Deus que coordena a igreja, que administra a igreja, que sela a igreja, que protege e dá essas sortes aí para nós. O autor até usa o termo aqui, né, porque o texto bíblico, quando a gente lê, a gente percebe que ele está muito assim, voltado para a cultura e para o momento da época, por isso que usa esses termos, né? Esses termos. Não existe termos tecnológicos na Bíblia, porque a Bíblia não foi escrita num tempo de tecnologia eletrônica, né? Mas o autor usa o termo assim, olha, nos tempos bíblicos, selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Então, os mais novos nem conhecem esse direito, mas a gente selava as cartas, né? Para mandar cartas, parente, carta para uma namorada, colocava um selo ali. Falar isso para os mais novos hoje, eu nem lembro direito, acho que essas pessoas não mandam carta mais uns para os outros. Mas esse selo, o autor vai além, né, dessa questão de selar uma carta. O autor coloca assim, era um sinal de propriedade e posse pessoal. Esse selo é meu. É como se eu pego essa Bíblia, esse livro aqui, né? Aí ele está lá, eu escrevo meu nome, ou a Biblioteca Pública Municipal de Timóteo. Bateu o selo ali. Isso significa o quê? Que isso é propriedade da biblioteca. Quer dizer, o carimbo do selo ali. Outro detalhe sobre essa questão do selo também, que o autor coloca aqui, olha, eu acho que é importante falar sobre isso, tá, irmãos? Olha, nós que somos pentecostais, é bom falar sobre isso. O selo do Espírito Santo não significa o batismo com o Espírito Santo. Ou os irmãos discordam de mim isso aí? Não. O selo, o pastor Gilmar, uma vez, numa pregação dele que eu ouvi, ele chegou a falar sobre isso. Ele fala assim, no Calvário nós somos vestidos, e no Pentecostes nós somos revestidos. Aí ele faz a referência ao batismo do Espírito Santo. Então, selado pelo Espírito Santo não são só aqueles batizados no Espírito Santo. São aqueles que aceitaram Jesus mediante a graça, nós já estudamos a questão da redenção. Selo significa que nós somos propriedade de Deus. Não é uma referência ao batismo do Espírito Santo. Eu estou dizendo isso que tem uma corrente de pensamento que a pessoa pode imaginar assim, eu sou selado, eu fui selado porque eu fui batizado com o Espírito Santo. Não é uma referência à salvação. E por último, a última comparação que o autor faz, terminando já, né, é a questão do penhor. Então, duas bênçãos. O autor colocou duas bênçãos do Pai, duas bênçãos do Filho, duas bênçãos do Espírito Santo. Alguém pergunta, mas só duas de cada um? Não. Se você for estudar de forma mais alta, você vai achar mais coisa. Né? Santificação, glorificação, tem mais temas. O autor da lição fez essa proposta pedagógica aqui, né? A bênção do Pai, a eleição, predestinação, as bênçãos do Filho, herança e filiação, e as bênçãos do Espírito Santo, selo e o penhor.
E o batismo do Espírito Santo. E as bênçãos são advindas dos dons espirituais. É um tema para outro estudo, outra lição, mas são bênçãos também do Espírito Santo. Se alguém perguntasse assim, a bênção do Espírito Santo é só o ser o penhor? Não, existem outras bênçãos. Mas, igual nós falamos, colocando de forma geral os que relacionam com a nossa salvação, né, que a lição colocou. Os dons espirituais, por exemplo, em relação com essa questão da salvação. Né? Então, o penhor, o que significa penhor? Para terminar, o que significa penhor? Na nossa sociedade não é muito comum isso. Mas você vê muito em filme americano. Aí você vê em filme americano, eu estou precisando de dinheiro. Aí esse celular é uma coisa muito antiga, herança do meu pai. Eu vou lá na casa de penhor e vou me entregar isso em garantia e pego um dinheiro para a casa de penhor. Se eu não voltar para pagar, eu perco esse objeto meu. Esse era penhor. Penhorar, né? Acho que a Caixa Federal faz isso, penhor de joias, essas coisas assim. Antigamente o Evaldo usava muito isso aí, né? De deixar algum objeto para que você pudesse levar algo para que você tivesse a certeza de que você voltaria para pagar, né? Então, Isso, essa questão do penhor é uma coisa maravilhosa, mas é uma comparação. E da mesma forma que o Luiz falou lá, que nós somos comprados, e não foi com ouro, com prata, né? Não envolveu foi o próprio sangue de Cristo. O Filho, ele entrega a si próprio, ele deixou claro lá, assim, olha, vocês não têm força para me matar, eu mesmo dou minha vida, né? E deixou claro para aqueles autoridades da época, olha, o exército celestial é muito maior do que o exército terreno, então você não tem condição nenhuma de matar o Filho de Deus. E eu entrego a minha vida, eu estou entregando a minha vida, né? Eu estou parafraseando, tá, irmãos? Mas a ideia é da mesma forma que Cristo, ele se entrega, o penhor da nossa herança aqui, o Espírito Santo, ele não arruma ouro, pedra, pessoal, não é disso, não. Ele é o próprio penhor. Ele é o próprio penhor. Ele próprio serve de penhor para a nossa salvação. Então, tem algumas atividades do Espírito Santo, que algum ponto que ele no momento que a gente não consegue fazer mais coisas, de tanto sofrimento, a Bíblia diz que ele ora, né, ele geme com gemidos inexprimíveis. Então, ele se coloca ali realmente como o fiador, o penhor dessa atividade. Essa é a realidade da palavra penhor, que é diferente de ser. Por isso que eu falei aquela hora. O Espírito Santo como ser é uma coisa, o Espírito Santo como penhor é mais aprofundado. Né? Imagina isso, né? Eu estou penhorando esse celular, quer dizer, ele está indo lá no lugar da dívida. O Espírito Santo também se coloca como penhor. Aí o autor coloca as origens da palavra aí, não vamos detalhar tanto, nosso tempo está passado. Eu calculei até 10h20, estou olhando aqui, passou 3 minutos aqui, né? E o autor coloca assim, tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Quem tem o selo do Espírito Santo tem a salvação garantida. Aí ficou legal, né? Para muitos aí, né? Só que depois o autor completa assim, e isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre. A Bíblia deixa muito claro isso, igual eu falei aquela hora. Se tem 2 ou 3 motivos para falar de um tema, tem 2 ou 3 mil para falar contra esse tema, né? Então a Bíblia deixa claro assim que aquele que está de pé cuida para que não caia. A Bíblia deixa claro diversas situações onde as pessoas se desviaram. Então assim, o autor completa, olha, isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente da sua conduta, que não sei, que é uma coisa óbvia, né? Independente da minha conduta. Mas que a redenção está validada aos eleitos de Cristo que permanecem fiéis. A igreja foi eleita, mas aqueles que permanecerem fiéis até o fim, né? Aí fica claro isso na Bíblia, que até no final do tempo o amor de muitos, ou de quase todos, esfriariam, daqueles que permanecessem até o fim, seriam salvos. Espírito Santo, penhor e selo da nossa salvação aí também, né? Então, quero que os irmãos falem as considerações finais, aí, para a gente terminar aí, né? Dentro disso que ele falou sobre penhor, sobre salvação, essas coisas de perder ou não, quando o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja, pastor, estava falando a irmãos, ele falou assim, vós que estáis de pé, cuidais para que não caia. Ou seja, é uma orientação assim, quando Paulo diz aos irmãos, crentes em Jesus, que eles estão de pé, estão firmes na fé, para eles cuidar, para não cair dessa fé, é uma orientação que a pessoa pode perder a sua salvação, no meu entendimento. Quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, fala que aquele que gozou das coisas celestes, das maravilhas de Deus, das coisas futuras, estava na igreja, vivenciou o poder de Deus, aceitou a Cristo, e se esse desviar da fé, olha a característica desse irmão que estava na igreja, olha, gozou das coisas futuras, da santidade de Deus, viu as benesses do Senhor,
e ele desviou da fé, a Bíblia declara que é impossível renová-lo para a salvação. Ou seja, ele perdeu essa salvação, esse momento de graça, de fidelidade a Deus, de servir ao Senhor. Em algum momento da vida, ele abandonou isso e é impossível renová-lo para a salvação. Então, a Bíblia mostra que a salvação, irmãos, ela é plena, você tem que cultivá-la, buscá-la em oração, em santidade, mas cuidar para ficar de pé. Não deixar que a sua fé fique torta, bamba, porque você pode perder a salvação. Não é por qualquer motivo. Irmão, eu atravessei o sinal vermelho e Jesus arrebatou a igreja. Irmãos, nós somos sábios. É uma constante. O pastor sempre fala isso. A pessoa, quando afasta da igreja, afasta de Deus, estava lá uma bênção, e começa a sumir, o pastor falando, isso tem alguma coisa errada. Porque ninguém afasta da igreja, afasta dos irmãos, afasta do propósito de Deus à toa. Há alguma coisa por detrás. E esse é o problema. Esse é o problema. De se afastar, viver comendo as coisas desse mundo, a concupiscência desse mundo, o Senhor arrebatar a igreja e você e eu ficarmos longe do arrebatamento. Que se me permite, né? É um sinal do que aconteceu com Adão e com Eva, né? Quando eles comeram do fruto, eles se esconderam. É natural do ser humano afastar-se das pessoas que estão próximas com Deus, afastar-se de Deus por causa do pecado. E até fazer uma pergunta aqui do irmão Filemão e da irmã Esther, mas o irmão Luiz acabou de responder aqui e está dando ok, respondido. Como as considerações finais, o Evald me fez uma pergunta sobre os apóstolos, que eles estavam tristes porque o mestre ia ser assunto ao céu, eles iriam ficar sós. Aí diz a Bíblia que quando Jesus estava sendo assunto aos céus, ele diz que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, para ficar com eles. E aí nós acabamos de dizer que o Espírito Santo é penhor. Então quer dizer que Jesus, ele disse também que quando ele estava indo assunto ao céu, que ele iria, mas iria voltar para buscar a sua igreja. Então, como penhor, podemos dizer que ele deixou o Espírito Santo. É como se fosse assim, né? Quem te salvou não está aqui mais. Não está, mas deixou um penhor, que é o Espírito Santo. Ok? Também. Encerrando então, semana que vem, né? Nós vamos orar a Deus e semana que vem o pastor deve ter uma equipe interessante aí para falar. Eu até falei com o pastor Zé Augusto, que é coordenador da escola dominical, também eu avisei, disse ao pastor para ele participar de alguma maneira com a gente depois, formando uma equipe aí. E aí, não sei se semana que vem eu falei com ele a respeito da lição 4. Lição 3 eu falei que ele já um pastor mesmo. Vamos agora no almoço então? Vou deixar uma pergunta para a semana que vem. E aí, irmãos, o que vocês acham? Nós podemos perder a salvação? Você acha que uma pessoa pode fazer o que quiser da vida? No último instante, Deus vai ter um jeito de salvá-lo, porque Deus a escolheu para a salvação e outros para a condenação. Você acredita que uma criança de 9 meses, 10 meses, se ela morrer, ela está indo para o inferno, porque Deus a escolheu essa criança para ir para o inferno, como os fatalistas pregam? É uma linha calvinista. As institutas de Calvino falam sobre isso. Você crê nisso? Você crê que Deus falou assim, esse é condenado e esse é para salvação, e nada que nós façamos, ou seja, o homem não tem como mudar essa história? Você acredita nisso? Que uma criança de 5 meses, ou seja, abortada no ventre da sua mãe, pode ir para o inferno, porque Deus assim determinou? É amor ou é ódio? É uma pergunta que fica para a aula que vem. Ok, Maxwell? Deus abençoe você. Vou colocar esse vídeo no YouTube lá, acho que o pessoal vai comentar muito sobre esse assunto aí, essas polêmicas aí difíceis. Vamos orar a Deus então, sendo grato a Ele por esse momento. Aleluia. Senhor Deus e eterno Pai, mais uma vez nós estamos reunidos na Tua presença, somos gratos a Ti por essa manhã, Te louvamos, Te bendizemos por nos dar o privilégio e a honra de estarmos aqui aprendendo a Tua palavra, ensinando da Tua palavra. Seja conosco, ó Deus, nesse dia de hoje, dai-nos um dia abençoado, uma semana abençoada. Assim, ó Pai, continua conosco, em nome de Jesus, te agradecemos para todo sempre. Amém. Irmão Luiz. A graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a soberania do Espírito Santo seja com todos. E nós dizemos todos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.